Para entender as eleições de 2026, você tem que conhecer apenas um único nome. Talvez você não conheça essa pessoa, mas deixa eu te apresentar ela a partir de agora. Ele foi presidente da Petrobras entre 2005 e 2012, onde sofreu processos judiciais por fraudes e licitações. Ele também foi secretário do Planejamento do Estado da Bahia, onde ocupou esse cargo de 2012 a 2015, atuando juntamente com Jacques Wagner quando foi governador por lá. Jacques Wagner hoje é investigado por uma suposta ligação com o Banco Master. E essa pessoa também foi coordenadora política da pauta econômica da candidatura de Fernando Haddad em 2018 e faz todo o processo de construção econômica do Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando de José Sérgio Gabrielli. E mesmo que você não conheça, com esse currículo você já consegue entender mais ou menos o que eu quero falar nesse vídeo, porque hoje ele atua como coordenador da equipe econômica que formula todas as pautas e projetos eleitorais do Lula, que é o grande favorito para as eleições. Quem está falando isso não sou eu, não é uma torcida, são apenas os dados. As pesquisas mostram Lula à frente de todos os outros candidatos no primeiro e no segundo turno, e também o próprio Polymarket, mercado de perspectivas, também coloca o Lula com mais de 60% de chances de eleição nesse ano, no momento, claro que eu estou gravando esse vídeo. Isso não quer dizer que vai ser uma eleição fácil, nem que não vai ser um pleito apertado, mas que tudo indica que o Lula, sendo o único representante da esquerda, é o grande favorito sim para ganhar as eleições. E recentemente, em reunião com investidores dentro de um dos maiores bancos do país, José Sérgio Gabrielli discorreu todo o plano do governo Lula para um possível quarto mandato. E as notícias que eu vou te trazer nesse vídeo não são boas, mas melhor do que saber o que eu vou te entregar aqui, o que o governo pensa, é o que você pode fazer para salvar os seus investimentos caso esse cenário aconteça. Só que para eu te explicar o que pode ser o Lula 4, eu preciso te lembrar o que foi esse atual mandato do Lula, que está acabando agora no final do ano, para que você entenda que não tem como você entender o quarto mandato sem ter ciência do que está acontecendo exatamente agora. E nos últimos anos, nós vimos a maior sequência de mudanças tributárias sobre investimentos da história do Brasil. E todos eles apontaram para o mesmo sentido. Nós tivemos o início do Come Cotas em fundos exclusivos, que antigamente eram completamente isentos, e agora tem essa cobrança semestral de antecipação do imposto de renda. Além disso, a tributação das offshores mudou bastante, já falei em vários vídeos aqui no canal, e agora todos os investimentos fora do Brasil têm uma alíquota única de 15%, que é ajustada sempre na declaração anual de imposto de renda dos investidores. Além disso, nós tivemos o ITCMD progressivo, uma mudança no imposto de herança no Brasil, que agora todos os estados terão que ter uma progressividade, mudando aquela regra onde cada estado tinha uma alíquota diferente e um funcionamento diferente. Nós também tivemos uma nova tributação de dividendos, principalmente para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, e focando principalmente também em quem ganha acima de 1,2 milhão de reais por ano, com uma tributação máxima de 10%, que vai considerar aí uma alíquota efetiva. Nós também tivemos a evolução do IOF, um aumento de alíquota que impactou principalmente o câmbio, mas que também entrou dentro da previdência privada. Agora você não pode investir mais de R$ 600 mil por ano numa previdência privada fechada da sua escolha, sem que você pague o IOF adicional para tudo isso. E essa tributação toda faz parte do que o governo chama de tributação dos super ricos, mas que na prática pegou muita gente da classe média e principalmente muita gente que está montando um plano para não depender do INSS. E essa notícia, esse intuito dessas pessoas investidoras, que deveria ser bom para o governo, porque diminui a dependência do INSS lá na frente, está se tornando um dos grandes vilões do mandato do governo Lula, e isso pode e deve continuar num possível Lula 4. E todas essas mudanças mostram o governo mudando nos três pilares essenciais de todo e qualquer planejamento financeiro: a eficiência tributária, a reestruturação corporativa e o planejamento sucessório. Só que lembra que eu apresentei para você o José Sérgio Gabrielli? Pois bem, ele fez uma reunião em um dos maiores bancos do país e a coluna que saiu no jornal Estadão levantou vários sinais de alerta para os investidores e o mercado até ficou um pouco mais receoso com o governo do que de fato costuma ficar. E trazendo essa notícia que eu vi no jornal Estadão, junto com notícias de um evento que eu fiz dentro da própria XP Investimentos lá em São Paulo, conversando com alguns especialistas, eu quero te trazer algumas pautas que o mercado já considera certas para um próximo mandato do Lula, e que se você souber antes e souber como se manejar nesse cenário, como se direcionar nesse monte de mudança tributária que o governo quer fazer, você pode e vai economizar muito dinheiro. Eu estou falando algumas pautas específicas, mas o mercado acredita no aumento do ITCMD, o nosso imposto de herança, para 16% em nível nacional. Já existem alguns projetos do Senado em andamento e em discussão por conta disso, até porque um dos argumentos principais, quando a gente fala dessa pauta especificamente,
é que o imposto de herança no Brasil é bem menor se comparado com o imposto de herança de outros países da OCDE. Então, nesse argumento, o governo quer aumentar o imposto sobre herança porque ele entende que é um imposto que não tem retaliação. Ninguém é contra o imposto sobre herança porque ninguém entende o imposto sobre herança, e aí na hora que você tem um processo de inventário em andamento, você não tem muito para onde correr, você não tem alternativas para fazer isso, porque o inventário já vai estar andando de qualquer maneira. Então esse aumento de TCMD para 16%, ou o encaminhamento para esse aumento, é uma pauta considerada já certa para o próximo mandato do governo Lula. Um outro ponto também é que existe uma grande idealização, um grande plano para o fim da isenção de imposto de renda das LCIs e LCAs, e que pode sim impactar outros ativos que hoje são isentos, como CRIs, CRAS e debêntures. Isso já virou muito notícia na mídia, o governo já se posicionou várias vezes sobre isso, então não vou me estender, mas se isso de fato acontecer, aí nós investidores ficamos muito de mãos atadas em relação a esses investimentos isentos de imposto de renda. Agora, se você ganha acima de 50 mil reais por mês e está preocupado com o fim dessa isenção, eu quero te dizer que você não tem que ficar nada preocupado, que você já deve ter se preocupado com isso há muito tempo, porque não faz sentido para você ter mais investimentos em LCIs e LCA se você ganha acima de 50 mil reais. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e também no final desse vídeo para você entender do que eu estou falando. Um terceiro ponto que o José Sérgio Gabrielli deixou muito explícito é que vai existir o fim do subsídio fiscal para empresas estratégicas do país. Então, sabe aquele setor econômico que você acha que o Brasil precisa desenvolver, como terras raras, tecnologia, chips, data centers, etc.? Não vai existir subsídio fiscal para essa galera. O governo vai cobrar imposto sobre tudo mesmo. E todas aquelas empresas que hoje não pagam impostos por um acordo com o próprio governo vão começar a ter esses contratos revistos e vão sim começar a pagar impostos. Alguns economistas acreditam que isso é uma medida correta, outros acreditam que não, mas fica uma pauta de discussão porque o fato é que o Brasil vai continuar tendo um aumento de carga tributária nos próximos anos. Então, na prática, todo aquele ajuste fiscal que o mercado deseja, que o mercado exige e que cobra do governo todos os dias, vai continuar vindo através da arrecadação, um aumento de imposto sobre a população brasileira. Não vai acontecer daquela forma onde a gente vai reestruturar a Previdência, acabar com os gastos vinculados à receita de saúde e educação e todas aquelas medidas que vários economistas estão propondo, que, claro, são medidas um pouco impopulares sim, mas que o governo deveria pelo menos escutar essas pessoas. O que o governo está fazendo é dizendo, não quero fazer essa diminuição na máquina pública, eu quero sim aumentar tributos, eu quero sim arrecadar mais impostos. E dentro desse cenário que eu estou mencionando, onde o governo já aumentou os impostos e no próximo mandato deve continuar aumentando impostos, sabe o que muito investidor está fazendo no Brasil? Abrindo conta em 3, 4 corretoras para diversificar o patrimônio de diversas empresas. Mas você concorda que não faz o menor sentido fazer isso? Sabe por quê? Porque a regra do CDB, da LCI, da LCA, do Fundo de Investimento das Ações é a mesma regra independentemente da corretora. E quando você vai montar um portfólio diversificado, na verdade não faz tanta diferença em qual corretora você está investindo. É mais fácil você diversificar dentro de uma única corretora do que ter várias contas pequenas e várias corretoras diferentes que seguem a mesma regra e que vão te entregar um portfólio cada vez mais ineficiente. Então a nova cara do mercado financeiro, a nova cara das consultorias e o que eu já tenho entregado para os meus clientes aqui na consultoria, não é entender qual que é a melhor rentabilidade, qual que é o produto correto que vai subir mais nos próximos anos, mas é entender como a sua estrutura de patrimônio vai conversar com o atual momento de vida seu e do país. Porque se você tem produtos que rendem bem, mas que pagam uma alta carga tributária, esses produtos vão deixar pouquíssimo dinheiro para você no final das contas. Agora, você pode sim ter produtos que rendem um pouco menos, mas que têm uma carga tributária muito mais atrativa e que no final de todos os mandatos, né, vão te entregar mais dinheiro lá na frente. Então, qual que é a grande ideia agora? Não é você entender qual o CDB, qual a LCI, qual a LCA, ou qual o melhor fundo de investimentos para você investir, qual a melhor ação para você investir. Mas é você entender em qual capa eu vou colocar a minha renda fixa, em qual capa eu vou colocar a minha renda variável. Ou seja, não é você entender qual CDB faz mais sentido, é você entender se faz sentido ou não você ter um CDB. Não é entender quais ações são as melhores, mas será que não faz mais sentido você comprar via ETF para reduzir o seu custo ao longo do tempo? É essa escolha que vai fazer total sentido, é essa escolha que vai fazer total diferença na sua construção de patrimônio daqui para frente. Porque se a regra tributária vai mudar através de cada um dos produtos, é muito mais fácil você entender quais produtos são mais inteligentes. Deixa eu trazer um exemplo para você. Sabia que hoje, para você investir em produtos que rendem 100% do CDI, você tem 5 formas diferentes? Então vamos pegar as 5 formas de você investir em produtos que rendem 100% do CDI. Você pode investir através de títulos públicos federais, que são tesouros diretos vendidos direto para instituições e não direto para pessoa física. Você pode investir através do próprio Tesouro Selic, que aí sim é vendido diretamente para uma pessoa física. Você pode comprar através de um CDB, 100% de CDI de liquidez diária, ou aqueles cofrinhos das instituições que você já conhece. Você pode comprar através de um fundo de investimentos que rende 100% do CDI,
ou você pode comprar através de uma previdência privada que renda também 100% do CDI. Nesses 5 produtos, a rentabilidade ela é a mesma, mas a regra de tributação e os custos de cada um desses 5 produtos são completamente diferentes. Então não é se você tem que entender agora se você tem que investir ou não em termos de 100% de CDI de rentabilidade, mas qual dessas 5 estruturas vai te entregar mais retorno ao longo do tempo. É isso que vai fazer total diferença para você. E para resolver esses problemas, você vai precisar usar e abusar de vários produtos financeiros, várias capas financeiras dentro da sua carteira de investimentos. A primeira delas é a previdência privada, porque com o fundo de investimento certo, você vai economizar muito imposto. A previdência privada no modelo VGBL, que é um dos melhores investimentos do mercado, se você junta isso com o fundo de investimento certo, você economiza muito imposto. Sabe por quê? Porque a carga tributária da previdência privada depois de 10 anos, ela é de 10%. E dentro de todos os ativos que pagam imposto de renda, esse é o menor imposto de renda de todo o mercado brasileiro. Então, por que você não vai usar e abusar de um produto que é bom, que rende bem, que tem vários benefícios sucessórios, porque você pode escolher os seus beneficiários, e ainda paga somente 10% de imposto de renda sobre os rendimentos após 10 anos? Você tem que usar isso de certa forma, porque isso vai fazer o seu patrimônio crescer muito mais. De novo, usando aquele exemplo do 100% do CDI, se você coloca num produto que paga 15% de imposto de renda a cada 2 anos quando ele vence, por exemplo, um CDB, ou você tem uma alíquota de 10% numa previdência que não paga imposto enquanto tiver investido, faz muito mais sentido você investir na previdência privada, porque você vai economizar muito mais dinheiro. Agora, se a sua preocupação é deixar dinheiro para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido ou para quem quer que seja no caso de falta, você vai ter que sim dar um olhar mais especial para os seguros de vida. Se os impostos sobre herança vão aumentar, no seguro de vida isso não deve acontecer. Isso porque o pagamento de seguro de vida, quando o titular desse seguro vem a faltar, e o valor é entregue diretamente para os beneficiários, ele entra como uma verba indenizatória. Então, ele não entra no processo de inventário, logo ele não é uma herança. Então, você passa dinheiro para os seus familiares sem pagar absolutamente nada de imposto. Com essa reforma tributária sobre o imposto de renda aumentando de 8% para 16% provavelmente, muitas pessoas vão buscar o seguro de vida como uma ferramenta. E aí é o que eu sempre falo, se você esperar essa alíquota aumentar para buscar um seguro de vida, você provavelmente vai pagar muito mais caro por 2 motivos. Primeiro, que as administradoras e seguradoras vão aumentar o preço do seguro de vida, porque quanto mais gente procura um produto, mais caro ele fica. E segundo, porque você já vai ter uma idade mais avançada. Isso para uma tábua atuarial dessas administradoras, ou seja, para os cálculos estatísticos que eles fazem, isso torna o seguro cada vez mais caro para você. Então, se você tem essa preocupação e quer fugir desse ITCMD, desse imposto sobre herança, você já deve começar agora a fazer o seguro de vida, se isso for, claro, a sua preocupação. E um outro ponto também é que você vai ter que usar e abusar das contas internacionais. Sim, eu sei que elas não são isentas de imposto, você vai pagar 15% sobre a rentabilidade dessas carteiras todos os anos, mas é o único jeito de você proteger completamente o seu patrimônio do Brasil. Você joga o seu dinheiro para uma outra geografia, para uma outra regra fiscal, para uma outra regra jurídica, e aí você consegue sim proteger o seu patrimônio. Claro que a gente lembra sempre que existe uma tendência natural do dólar de se valorizar ao longo dos próximos anos, não por governo X ou Y, mas por estruturas econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos e, claro, o resto do mundo, que fazem com que exista sim uma pressão para o dólar aumentar. Você pode também usar, claro, esse momento eleitoral para tentar se desviar disso, porque existe uma perspectiva de o dólar aumentar nos próximos meses, por conta justamente da corrida eleitoral e também por conta do programa eleitoral que os candidatos colocam como pauta de relevância em seus debates. Então, existe sim essa ideia de que o dólar aumente, mas mesmo que o dólar não suba, mesmo que o dólar continue estável ao longo dos próximos anos, é sempre muito bom você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil. Aqui na consultoria a gente estima em cerca de 16 a 20% como os percentuais mínimos para você ter dinheiro fora do Brasil. Só que perceba que tudo isso não é um receituário solto, porque a previdência privada ela tem um determinado tipo de funcionalidade. O seguro de vida tem outro, e as contas internacionais são muito mais complexas do que os investimentos no Brasil, que eu acredito que já são naturalmente muito complexos para você. Então, nada disso é um receituário pronto. Por isso, se você quer se adequar às novas normas, entender o cenário futuro e ter uma carteira de investimentos adequada para o seu perfil de investimentos e para o momento do mercado brasileiro, eu vou deixar aqui no link da descrição e também um QR Code na tela para você falar diretamente comigo e fazer parte da minha consultoria. E aí, qual que é a ideia? A gente analisar quais dessas regras devem passar com mais ênfase, como que a gente foge desse aumento de impostos e como que a gente junta tudo isso dentro de produtos financeiros que fazem sentido para o seu caso. Seja você uma pessoa solteira, casada, se tem filhos ou não tem, se quer viajar, se quer se aposentar, independentemente do seu objetivo, existe uma estratégia específica para você, então link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha servido como um sinal de alerta para você. Novas regras tributárias devem passar,
Os impostos devem aumentar no Brasil, e eu sou muito pessimista com qualquer governo em relação ao Brasil, porque eu acho que o nosso país ele tem muitos problemas e a gente tem muita dificuldade em superar todos eles. E até porque, querendo ou não, você ia ter ainda cerca de 4, 5 meses para ajustar sua vida financeira até que essas novas regras entrem em vigor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo que vai ficar aí na tela.